e tenho alegria no Senhor. Porque assim Deus o mundo amou, que o seu Filho entregou, para que todo aquele que crê não se venha a perder. Oh, 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 sana, aleluia. Eu amo-me e tenho alegria no Senhor. Porque assim Deus o mundo amou, que o seu Filho entregou, para que todo aquele que crê não se venha a perder. Oh, 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 sana, aleluia. Eu amo-me e tenho alegria, 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 e tenho alegria no Senhor. Vamos orar, querido Paizinho, nós queremos te agradecer por este dia, por este novo dia que tu nos concedes. E queremos agora, Senhor, te pedir, Senhor, por estas crianças que agora vão iniciar também a escola dominical. Pedimos pelos professores e que realmente que elas estejam receptíveis à tua palavra, Senhor, que possam reter no seu coração para pôr em prática nas suas vidas. Nós te pedimos uma bênção sobre elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem então dividir as classes. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Que seja levado em tuas mãos, como oleiro que vais moldar. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Que eu seja barro em tuas mãos, como oleiro que vais moldar. Vem, Senhor, vem fazer em mim o teu querer, o teu querer. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrescar o alma nos dá. E agora, como outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer, cada dia a tua vida viver.
nossa vida vem pois transformar, refrigério a alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Realmente, Senhor, como acabamos de cantar, realmente queremos esquecer o mundo agitado lá fora, Senhor, e queremos pedir-te que possas nos transformar, que possas nos dar refrigério à nossa alma, que possas encher-nos mais com o teu Santo Espírito, com a tua presença, que tu possas manifestar aqui a cada um de nós, Senhor, que nos possas falar aos nossos corações. E queremos realmente nos entregarmos nas tuas mãos. Queremos realmente ser como barro nas mãos de um oleiro. Que tu possas mexer, que possas trabalhar. E dessa forma realmente nós vamos até a tua presença, louvando este canto que vem dizendo o teu nome. Porque tu és digno, tu és santo, tu és 3 vezes santo. E realmente que possas receber dos nossos corações esse louvor. Queremos levantar as nossas vozes de gratidão a ti. Porque realmente tu és um Deus bom, um Deus de amor. Por isso, realmente nós viemos aqui à tua presença para passar estes momentos de uma maior intensidade contigo. Que tu possas te manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a minha vida, fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a minha vida, fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a minha vida, fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de oleiro. Toma a minha vida, fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Sim, Senhor, nós te pedimos agora que realmente possas abençoar a tua palavra, Senhor, que nos possas falar, que seja realmente não palavras de homem, mas palavras realmente da tua palavra, que possas ser tu a falar, o teu Santo Espírito, que possamos estar sensíveis, abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso coração para ti, para aquilo que realmente tu queres nos comunicar nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Podemos sentar, meus irmãos. Vamos, queridos irmãos, pela graça do Senhor, abrir a sua palavra em 2 Coríntios, no capítulo 4, e vamos ler 2 versículos, o versículo 7 e até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Realmente que a palavra do Senhor realmente seja de refrigério nesta manhã. Eu não sei se às vezes a irmã que está ali atrás, se às vezes quiser se sentar aqui à frente, está bem? A palavra de Deus nos fala aqui numa comparação connosco, que é que nós somos vasos de barro. E realmente, às vezes estes vasos de barro hoje em dia já não se utilizam, usamos outros tipos de materiais, mas de qualquer forma eu penso que todos nós sabemos o que é o barro. O barro realmente é algo que vem da terra, em que nós depois podemos trabalhar e fazer construções, recipientes, coisas de decoração. E esta comparação aqui da palavra de Deus fala-nos que nós, como vasos de barro, certamente muitos de nós já viram que o vaso, se cair ao chão, ele facilmente se quebra, se parte, é algo frágil. E então, desta maneira, nós vemos aqui que, além de nos dar esta indicação que somos vasos de barro, nos fala aqui de um tesouro. Mas a nossa natureza é que nós fomos feitos do pó da terra, somos barro. E é curioso que a nossa sociedade nos ensina totalmente o oposto. Imaginem quando vocês vão a uma entrevista de emprego. Vocês não vão dizer que são frágeis, que são barro, não é? Imaginem o que é no vosso currículo. Sou preguiçoso, sou teimoso. E começamos a dizer, às vezes engano-me, também costumo chegar às vezes tarde. E nós a pormos estas situações no currículo. Ou seja, toda a nossa sociedade, se nós verificarmos, nos ensina, olha, veste como alguém importante, não é? Fala como alguém importante. E começamos-nos a colocar de uma forma para sermos algo mais do que aquilo que realmente nós não somos. E, de certa forma, a sociedade nos diz, esconde as tuas fraquezas, para que ninguém saiba. E é isto que nós vivemos. E a verdade, se nós olharmos para a verdade, e a palavra de Deus nos ensina da verdade, nós vemos que realmente nós somos fracos. Se nós olharmos para o verdadeiro poder do Senhor Jesus Cristo, e quando nós lemos histórias magníficas, em que nós verificamos que Ele curou pessoas, inclusivamente que Ele ressuscitou mortos.
Vejam a comparação em que ele próprio mesmo diz para os discípulos, quando lhe fala de um amigo que era muito querido, a dizer, olha, ele morreu, e de certa maneira as pessoas pensavam que ele até estava doente, e que o Senhor Jesus Cristo devia ir para lá rapidamente. Ele diz, não, espera, para que vocês vejam, para que vocês compreendam. E ele só chegou lá passado 4 dias de ele ter morrido. E ele realmente manifesta-se no sentido em que se vira e questiona se eles creem nisto. Se eles creem que ele tem capacidade de ressuscitar os mortos. E ele faz dali esse milagre. Mas quando nós vemos o verdadeiro poder de Deus, não é aí. O Senhor Jesus Cristo operou o seu maior poder na sua fraqueza, indo à cruz. Nós não somos salvos porque Ele curou os doentes. Nós não somos salvos porque Ele ressuscitou os mortos. Nós somos salvos porque Ele fez-se fraco. E pela sua fraqueza, realmente Ele manifestou o seu poder. E é esta a diferença que nós muitas vezes vemos com a nossa sociedade. O Império Romano colocava as crucificações em lugares visíveis para que os judeus, ao passarem, ao olharem para aquela morte tão atrás, de certa maneira dissessem assim, não, eu tenho que obedecer a este Império. Eu tenho que me submeter. E o Senhor Jesus Cristo pegou naquilo que era mais horrível. O de estar humilhado, de ser fraco, para que nós pudéssemos ser fortes e fôssemos salvos. O maior poder do Senhor Jesus Cristo foi na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo nos diz também na mesma carta, esta carta de 2 Coríntios nos fala claramente sobre isto, em que nos diz, em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É esta a diferença que nós verificamos aqui, em que nós chegamos às vezes à presença de Deus e nos queixamos de muitas necessidades, que precisamos disto e daquele outro, e que somos fracos. E Ele quer manifestar a sua grandeza nas nossas fraquezas. Para que não seja o nosso poder, mas o poder dEle manifesto. Ao longo de toda a Bíblia nós verificamos em que Deus sempre chamou pessoas e elas disseram, eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor realmente de todas as tribos, dizia Gedeão. Era o mais novo. O mesmo acontecia com David. Muitos foram aqueles que Moisés dizer assim, eu não tenho capacidade de argumentação, eu não consigo falar. E muitos foram os servos que foram usados, que pelas suas fraquezas, enquanto que nós, ao verificarmos determinadas histórias dos super-heróis, em que têm o poder e que fazem grandes coisas, esta é o que a sociedade nos ensina. A sermos fortes, a tentarmos ser algo que nós não somos. Então, se nós olharmos na situação das cosméticas, o dinheiro que é feito para que realmente podemos ser às vezes coisas. Claro que é bonito nós nos arranjarmos e termos, mas às vezes chega a um exagero que somos aquilo que verdadeiramente não somos. Então, neste capítulo, e especialmente também neste livro, no capítulo 12, no versículo 30, o apóstolo Paulo também diz, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza.
Tentei perceber desta forma. O apóstolo Paulo está a dizer assim, olha, eu sou fraco, mas vejam aquilo que Deus fez por mim. Não foi nas minhas forças, não foi nas minhas capacidades, mas foi realmente através de Deus. E aqui chegamos realmente a esta parte que nos diz nesta passagem. Porque nós somos como potes de barro, somos frágeis. E fala-nos aqui no versículo 8, no versículo inicialmente em Coríntios que lemos inicial. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. E é esta fragilidade, é esta aflição que é normal. O Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim todos os que estáis aflitos e subcarregados, e eu vos aliviarei. Esta aflição, a palavra de Deus nos diz aqui realmente que muitas vezes nós passamos por estas situações de aflição, mas continua a dizer, mas não somos derrotados. O primeiro e talvez o maior sermão que nós vemos do Senhor Jesus Cristo foi na montanha, em que Ele se dirigiu e começou a dar ali praticamente uma pregação, uma mensagem, e começou a falar das bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças são bem-aventurados os aflitos, porque são consolados. Não é pelo facto de nós chegarmos perante Deus, como vimos a comparação que o Senhor Jesus Cristo deu de uma pessoa que chegava perante Deus e dizia, olha, Deus, eu não sou como aqueles. E quanto que ele valorizava aquela pessoa que chegava a Deus e dizia, olha, Deus, perdoa-me. Eu tenho feito isto e isto e isto. E vemos que o Senhor Jesus Cristo diz que aquela oração é que será ouvida. Se nós chegamos a Deus de uma forma que nós somos aquilo que não somos, não estamos a ser genuínos. E o que é necessário é que nós possamos ser pessoas genuínas, verdadeiras. Enquanto que a nossa sociedade tenta sempre subvalorizar e valorizar os outros. Vemos também que, além das aflições, algumas vezes ficamos em dúvida. E surgem diversas dúvidas. E é por isso que a fé vem trazer aquilo que tapa a dúvida. E de uma forma inteligente, nós podemos olhar para determinadas situações e nos colocarmos em dúvida. Muitas das pessoas questionam realmente, será que Deus existe? Como é que será depois da morte? E há muitas dúvidas. E nós verificamos mesmo nos tempos bíblicos, isso continua e vai continuar a existir. Por isso é que existe a fé. Não é por um ato de inteligência que nós podemos muitas vezes compreender. Claro que podemos. Mas surge-nos sempre a dúvida. E o inimigo é muito esperto a tentar colocar dúvidas matreiras. Verificamos logo desde o início, com Adão e Eva, em que ele começou a dizer, olha, se calhar não é bem assim. Deus não quer que tu comas para que vocês não tenham a capacidade. E começa a surgir, a minar, a trabalhar. Fala-nos aqui também que temos muitos inimigos. Ou seja, verificamos a fragilidade emocional, que é a aflição, a emoção que nos surge dessa fragilidade. Vemos também a fragilidade intelectual e agora vemos a fragilidade afetiva, em que nós muitas vezes nos necessitamos de ter um relacionamento. E a partir do momento em que nos declaramos amigos de Deus, passamos a ser inimigos de Deus, inimigos do mundo. E o mundo olha para nós, de certa maneira, a dizer, olha, aqueles, parece que
que existe uma barreira. E dessa forma, nós verificamos que essa fragilidade afetiva também surge como vasos de barro. O salmista já dizia: entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo fala exatamente deste versículo na carta aos Romanos. Aqueles que são verdadeiramente crentes são aqueles que se afirmam e se posicionam como defensores do seu nome. E a partir dali passam a ser inimigos do mundo. E esta passagem nos fala da fragilidade emocional, da aflição, da fragilidade intelectual, das dúvidas, e fala-nos da fragilidade afetiva destes inimigos. E agora fala-nos de uma ainda muito mais grave. Ele diz: às vezes somos gravemente feridos. A fragilidade física. O apóstolo Paulo descreve nesta mesma carta, desta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 24 a 27, diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Vemos aqui a fragilidade física. E podemos ver por esta passagem. Agora, outra das coisas era vermos isto fisicamente. Aquilo que o apóstolo Paulo passou, em que muitas vezes ele tinha que fugir. Imaginem o que era as pessoas pegarem em pedras e começarem a atirar-vos. Imaginem o que é vocês estarem aqui uma noite e um dia no mar, no alto mar, a boiar, depois de um naufrágio, à espera que realmente possam chegar à terra. As peripécias que ele passou de uma forma física. Vemos o mesmo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos que ele passou para a morte de cruz. Realmente nós podemos ver estas 4 fraquezas como vasos de barro. Mas fala-nos aqui de uma situação antes destas peripécias, que diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Por fora nós podemos ver peças de ouro, de prata e de vários outros bens. O de barro é aquele talvez o menos precioso. Mas fala-nos aqui de um tesouro dentro desses barros. E é algo que nos pode marcar a diferença, é que as nossas fragilidades todas, com todas estas fragilidades que nós vimos, emotiva, intelectual, vemos a parte física que pode muitas vezes nos desfalecer e muitas vezes passamos por doenças, por perigos, por situações difíceis, o corpo nos falha. Mas o mais importante é este tesouro que nos é aqui revelado. Mas é curioso que nós, apesar de sermos aflitos, apesar de estarmos em dúvida, apesar de termos inimigos e de sofrermos no corpo, vemos para que fique claro que isso é necessário para que demonstremos o poder de Deus em nós. Como é que os outros iriam verificar? E quantas vezes disseram, não é este Jesus?
Aquele que é ali, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, nós não os conhecemos. Se calhar podem também dizer de nós, olha, não é aquela, não é aquele. E ele está aqui a dizer coisas, mas ele não vale nada. E nesse sentido, nós vemos aqui o resto da passagem. É que nós, muitas vezes, vamos passar por aflições, mas não somos derrotados, porque Deus é poderoso. E Ele vai agir dessa forma. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, porque Deus também é sabedoria. E podemos pedir a Deus por esta sabedoria, para nos ajudar a discernir muitas das coisas. Há coisas que nós nem sabemos o que devemos de dizer, mas o Espírito Santo pode falar por nós. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Podemos nos queixar, mas às vezes temos sempre uma pessoa do nosso lado. Quanto mais o Senhor Jesus Cristo. Todos podem nos deixar, mas Ele é aquele que continua connosco. Nós até podemos nem nos apercebermos. Existe aquela passagem realmente sobre as pegadas da areia, em que nós vemos que nos momentos mais difíceis havia só umas pegadas de areia e nos outros haviam duas. E a pessoa perguntou a Jesus, então quando eu estava ali tu deixaste-me sozinho naqueles momentos mais difíceis? Ele dizia, não, nessa altura era quando eu te pegava ao colo. E o Senhor Jesus Cristo está lá nos momentos mais difíceis. Naquela altura em que chegas à noite, quebrantado ou quebrantada, em que te ajoelhares, Ele vai lá estar. Em Jeremias, no capítulo 18, é uma passagem bastante conhecida que nos fala do oleiro. E a primeira frase que nos diz, Jeremias capítulo 18, e vamos ler os versículos 2 a 6. A primeira frase é magnífica, porque diz, dispõe-te. E é esta situação que marca a diferença. É que nós nos podemos dispor ou não dispor. Nós podemos querer ou não querer. Temos esta opção e cada um de nós pode aceitar ou não aceitar. Pode receber a palavra de Deus e pô-la em prática, como pode receber e não pô-la em prática. Mas vemos aqui uma indicação que o Senhor está a dar aqui a Jeremias e que nos está a dar também a nós. Ele diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No versículo 11, mais abaixo, diz assim, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e forno um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendei os vossos caminhos e as vossas ações. É esta destruição em que nós, de acordo com a nossa sociedade, de acordo com os padrões deste mundo, nós vivemos nenhum rumo. E este rumo é contrário ao rumo de Deus. E aquilo que Deus quer como melhor para nós é que nós nos possamos converter
mudar do nosso entendimento para possarmos perceber o que é a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque se nós continuarmos nesta atitude que eu sou bom, que eu sou forte, que eu sou melhor que os outros, se todos nós vivermos desta forma, o que é que começa a existir? Olha para aquele, olha aquele é fraco, olha para aquele. E temos esta atitude desta forma. Isto leva-nos ao individualismo. Leva-nos à capacidade de nós olharmos para nós próprios, achando que nós somos perfeitos e que realmente os outros estão mal. Então todos nós a pensarmos assim, isto leva a um conflito. Vemos os conflitos políticos, vemos os conflitos entre nações. E toda a palavra de Deus é para o bem do ser humano, em que nos ajuda a corrigir, para que nós deixarmos os níveis desta sociedade, para que possamos olhar para a palavra de Deus. E aqui, realmente, nós o que vemos é que somos potes de barro. Quando nós encaramos a situação da morte, vemos que a morte é por um fio. Pessoas que nos deixam de um momento para o outro. E podemos compreender a fragilidade da vida humana. E é esta a natureza. A nossa natureza é esta. Nós não podemos nos confiar dessa mesma. O que nós vemos na palavra de Deus é que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E muitas vezes, até mesmo dentro da própria igreja, nós temos uma outra percepção diferente do Evangelho. Existem muitos falsos mestres, existem muitas outras doutrinas. O Evangelho não é motivação. Não é para as pessoas virem e virem à igreja e saírem motivadas. Não é isto. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, falou àquelas pessoas, eles ficaram contritos no coração. Eles não ficaram alegres na sua maneira de viver. Porque se nós dissermos, continuem assim, anda. Nós hoje em dia vemos os coaches e a parte da psicologia a valorizar o ser humano. Pensa positivo, tu vais conseguir. E mesmo estas doutrinas têm entrado às vezes na igreja. E a igreja não é sessões de motivação, mas devem ser sessões para salvação. Não é uma coisa que nós temos que reforçar o nosso temperamento. O que nos ensina é que o Evangelho é arrependimento. É quando nós deixamos aquilo que nós antes fazíamos e passamos a ter uma nova vida com Cristo. Em que nós, por nós próprios, temos que aceitar e reconhecer da justiça e do pecado e dizermos assim, não, eu vou deixar esta vida e vou passar a ter uma vida nova. Não é autopromoção, de nos promovermos, mas antes é o contrário, é uma autonegação. Nós temos que nos negar a nós próprios para que o poder de Deus seja manifesto. Não é riqueza material, em que muitas vezes se fala que realmente que Deus quer o melhor para os seus filhos e quer que os seus filhos tenham todas as riquezas, que Ele é o dono de todas as riquezas. O que o Senhor quer é que nós possamos ser ricos espiritualmente. Não é acumular, mas é dar. É melhor dar do que receber. E às vezes procuramos na igreja uma alternativa de recebermos. E temos que mudar o conceito no sentido de virmos à igreja entregar louvor, adoração, o nosso corpo em sacrifício vivo, dizer, olha Deus, eu estou aqui perante ti. É uma entrega. Não é prosperidade, é santidade. E é isto que nós vemos no Evangelho. Não é uma questão de ambição.
é uma questão de consagração. E é uma mudança totalmente que nós verificamos em que às vezes há igrejas que passam por este género, às vezes, de evangelho e que falam de coisas que não é o que nós encontramos biblicamente. Que nós temos que ser fortes, que somos os maiores e que Deus quer realmente isto. Não. O que o Senhor Jesus Cristo passou foi o exemplo. O que nós vemos nos discípulos foi o mesmo, a mesma situação. E confundimos a realidade espiritual com as coisas físicas. Não é uma independência, mas é uma obediência. Não é nós somos grandes, mas é nós podemos ser puros. E às vezes queremos ser um vencedor, mas para sermos vencedores nós temos que ser servos. E o Senhor Jesus Cristo deu-nos o exemplo. Na altura, antes da ceia, em que Ele foi lavar os pés e disse que nós nos devemos lavar os pés uns aos outros. Algo que é um ato, de certa maneira, ir lavar os pés a outra pessoa. De certa maneira que se houvesse aqui um trabalho, e que há muitas pessoas que fazem esse trabalho de uma forma grande, de lavar pessoas com deficiência, pessoas com idade, de lhe dar-lhes banho, de fazer este género de situações, em muitas pessoas cria repulsa. Mas o Senhor Jesus Cristo nos exorta a lavarmos os pés uns aos outros. A olharmos para os outros, as fraquezas dos outros. E pensarmos que nós também somos fracos como eles. O Evangelho não se trata de mim, mas trata-se de Cristo. E quando nós vemos a Igreja numa atitude individual, nós temos que pensar que o cristianismo é algo como a Igreja, algo coletivo, num corpo, no sentido eu erro, mas é através das fraquezas que nós podemos ser fracos. Que o Senhor nos abençoe. Podemos ficar-nos de pé e vamos entoar este cântico. Que seja realmente o nosso desejo de nos aproximarmos mais de Deus e que possamos ser transformados, ser moldados. E não importa as circunstâncias, o que importa é que realmente temos este tesouro do Senhor Jesus Cristo connosco.
realmente, apesar do mundo muitas vezes questionar a tua presença, nós a sentimos. Nós realmente sentimos o teu Santo Espírito no nosso meio. E realmente, como nós cantamos, tu és o nosso desejo e queremos estar contigo. Sabemos que existem muitas circunstâncias ao nosso redor, muitas dificuldades, mas tu queres trabalhar nestes vasos fracos. E queremos a ti nos entregar as nossas vidas. E eu te peço por cada pessoa aqui. Eu te peço por cada pessoa também que mesmo à distância está a assistir, que está a passar por dificuldades, está a passar por problemas, dificuldades emocionais, dificuldades físicas, intelectuais, emocionais. Senhor, realmente a tua presença é aquilo que nos completa a nossa fraqueza. E realmente contigo nós somos mais que vencedores. E sabemos que tu nos fostes preparar um lugar e que muito próximo nós poderemos estar contigo. Quer seja por uma debilidade física, quer seja realmente através da tua vinda. Porque tu prometestes que brevemente virias. E dessa maneira ansiamos a tua presença. E queremos te agradecer por estes momentos passados aqui. Queremos te agradecer pela tua palavra. Que não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes. Ajuda-nos a moldar a nossa teimosia, as nossas debilidades. Senhor, trabalha em cada um de nós. Trabalha aqui na tua igreja. Trabalha também nas crianças que estão na escola dominical. Que elas iniciaram agora esta época letiva, que possas trabalhar nas suas vidas, que nos ajudes cada vez a buscarmos mais a tua presença, a lermos mais a tua palavra, a termos mais tempo em oração também para contigo. Te agradecemos e te pedimos todas estas coisas em teu nome. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. De oração às 21 horas, como é normal. Como também é normal, normalmente há sempre um sábado onde as senhoras também se reúnem. E temos então neste próximo sábado, julgo que é dia 26, portanto hoje é 26. No próximo sábado, às 15h30, aqui na igreja, vai ser a reunião de senhoras. E o desafio também é que em Lém de nós possamos convidar também outras senhoras. Uma mãe, uma vizinha, uma amiga, uma irmã, o que for. Que em conjunto aqui as senhoras vão ter um programa especial. Não sei se a Nancy quer dizer alguma coisa. E as crianças também, ou seja, aquelas senhoras que estejam com crianças, podem também trazer que vai existir um programa especial também para as crianças. Portanto, é uma boa oportunidade para as senhoras poderem convidar uma amiga, poderem também estarem aqui e em conjunto poderem realmente sentir novamente a presença de Deus desta forma. Porque nós podemos estar em casa sozinhos, mas aqui em conjunto. É quase como uma labareda que está sozinha, acaba por apagar-se, mas quando nos juntamos aqui, sentimos esta intensidade através do louvor da palavra de Deus. Penso que as crianças já chegaram, portanto, depois no próximo domingo voltaremos a ter novamente a reunião de pregação do Evangelho no dia 27, às 9 horas, o primeiro turno, e às 10h30 o segundo turno, portanto temos que nos dividir para podermos manter aqui este estacionamento bom, que era se nós pudéssemos estar aqui todos juntos, seria realmente muito agradável, mas tenham cuidado agora com estes novos regressos à escola, com estas novas atividades. Temos vindo que os números têm aumentado e nós não devemos desafiar as coisas de Deus, devemos fazer o nosso papel. Se nós sabemos que realmente é perigoso, devemos tomar as medidas necessárias nesse sentido. Sabemos que Deus realmente tem o poder, mas não o devemos desafiar, devemos fazer a nossa parte. E então, nesse sentido, eu penso que as crianças já estão aqui
a chegar. Temos uma aniversariante que é a Raquel. Não sei se esta semana houve mais alguém. O Tiago já cantou-se de manhã. Olá! Olha, podes vir para aqui? Tá? Olha, ficas aqui a olhar para todos. Todos vão cantar-te os parabéns, está bem? Tá? Combinado? Vamos então ficar de pé. Agora vamos orar, está bem? Espera aí. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer pela vida da Raquel. Realmente tu és o dom da vida e deste realmente este presente e nós somos gratos realmente pela sua vida. Te agradecemos também pela sua família, Senhor, que tu também abençoes e que eles também tenham o discernimento de educá-la realmente também nos teus caminhos. Pedimos uma bênção também por eles. Pedimos também, Senhor, em especial, realmente que o continues a proteger e a abençoar, Senhor. Realmente que possas livrar de qualquer mal, de qualquer perigo, Senhor. Que tu a abençoes em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Te damos então assim por terminada a nossa reunião, que o Senhor nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Just